Eita, Deus vai falar, vou buscar uma palavra de Deus. Vou ali ouvir o profeta, que Deus fala, viu? Na boca daquele profeta, Deus revela. E aí, sabe qual é a revelação que o povo está buscando, vivendo? É a mentira dos homens que falam um para o outro. Olha, Deus está te vendo, Deus está resolvendo a tua causa, Deus vai matar aquele que te persegue, Deus vai tomar providência. Isso tudo é revelação inócua, vã. Deus não está preocupado em falar isso para ninguém. O que Deus quer que o homem conheça e ouça dele é que ele seja prudente, busque o Senhor enquanto pode achar, para ser livre do que está por vir, para ser livre da ira, para ser livre da grande situação terrível que vem para toda a humanidade. E os que já morreram sem dar ouvido a esta palavra já estão sofrendo o juízo eterno. Revelação de Deus aqui em Apocalipse. As coisas do fim que hão de vir são coisas terríveis, irmãos, que não chega à nossa compreensão. Nós não podemos entender quanto terrível é a eternidade sem Deus, como também nós não podemos compreender como terrível é a eternidade sem Deus e como maravilhoso é a eternidade com Deus, porque a palavra de Deus nos adverte que há uma vida gloriosa para a gente lá na eternidade. Esta vida com Deus que é a vida eterna. E todos nós podemos alcançá-la. O único meio é Jesus Cristo. O único meio para alcançarmos esta vida. O próprio Deus revela isso. Então, recebe alguma revelação de Deus aí para a tua alma? Olha o que Deus quer que nós conheçamos e Ele já revelou para o nosso conhecimento. A palavra de Deus vai mostrar a manifestação do amor de Deus por toda a humanidade, para levar ao homem a sua graça, o seu amor, a sua bênção. Deus, Ele quer que o homem conheça esse grande ato de amor que Ele operou para todo ser humano, que está revelado aqui nas Escrituras. Enquanto o povo está buscando revelações mentirosas de homens que dizem que Deus está revelando, está falando, o povo, vocês, estão deixando de ouvir para edificar-se naquilo que Deus já revelou na sua palavra. Olha que revelação maravilhosa. João 3, 16 ao 18. O próprio Jesus é quem traz essa revelação. Aonde está ali mostrando o amor de Deus, pela qual finalidade Ele manifestou a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Meu irmão, que revelação gloriosa! E você perdendo tempo buscando esses pregadores, esses profetas que revelam mentira para o povo. Você tem que buscar conhecer aquilo que Deus já revelou na sua palavra, para o seu conhecimento, para que você seja bem-aventurado. A manifestação do amor de Deus, proporcionando ao homem salvação que o homem não merece. E se o homem não crê em Jesus, permanece condenado. Permanece condenado. Você tem que conhecer essa revelação de Deus, do seu destino, da sua situação, da sua condição atual. Você tem que conhecer essa realidade, essa verdade, em que você se encontra, que ainda está aí no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação, porque até agora não se converteu a Jesus. Você pode estar andando por qualquer caminho, estar em qualquer lugar, seguindo qualquer direção. Se não for em Cristo, por Cristo, você continua perdido, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ser livre do juízo, da condenação que Deus revela que o homem vai receber se não crê em Jesus. Salvação é em Cristo. Olha o que a palavra revela. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Olha que revelação gloriosa. Você precisa ser informado com essa revelação. Você precisa ser ensinado com essa revelação. Você precisa ser notificado desta revelação, desta verdade que Deus revela. Enquanto você está buscando viver a mentira por esses profetas que dizem que Deus está falando, revelando, mandou dizer, mandou falar, mandou entregar, saia, vá buscar o conhecimento da revelação de Deus que já está revelada aqui na palavra dele.
não pela boca desses mentirosos, que não falam pela palavra, que não falam segundo as Escrituras. Vá buscar de Deus aquilo que já está revelado. Que revelação maravilhosa, importante para nos trazer um conhecimento para a nossa bem-aventurança. Atos 17, 30 e 31. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Atos 17, 30 e 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. O que Deus quer é que o homem se arrependa. Por que se arrepender? Para encontrar o perdão e ser salvo em Jesus. Porque Ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar a humanidade. O dia do juízo vem, e aqueles que morrem agora, antes de chegar esse dia, mas segue, parte para o juízo. Hebreus 9, 27. Está ordenado o homem, morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo. Juízo é para condenação. Esse dia vem para os vivos e para os mortos. A palavra de Deus revela que haverá duas ressurreições. Uma para a vida eterna e outra para a condenação eterna. A palavra de Deus revela que para a vida eterna só vai ressuscitar os que morreram em Cristo. Neste grande dia, quando Cristo vier buscar o seu povo chamado igreja para levar para si, aonde vai se dar a ressurreição dos que morreram em Cristo. E os que morreram sem Cristo, que não creram nele, que não aproveitaram o tempo que tiveram para receber o amor da verdade, para se salvar, vão continuar mortos, seus corpos na terra e seus espíritos lá em condenação, em prisões eternas, até o dia da ressurreição, que será para a condenação. A ressurreição dos ímpios vai ser para a condenação. A ressurreição dos salvos são aqueles que morreram em Cristo para o dia da eternidade com Deus. Porque o que vai ressuscitar é o corpo, tá? O espírito, ser real, consciente, está lá guardado, consciente, aguardando o dia da ressurreição do corpo. Porque o que ressuscitará não é a alma. A alma é o ser real que habita no corpo. E essa parte não morre. Essa parte é o ser consciente. É o ser real. Depois da morte, segue ao juízo. Os que morreram sem Cristo, suas almas ficam retidas num local chamado receptáculo dos espíritos, prisões espirituais para aqueles que não creram em Jesus, aonde diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Cadeias da escuridão, prisões espirituais. Todo o espírito daqueles que partem sem Jesus estão lá até o dia do juízo. Seus corpos, no dia da ressurreição, vão tornar, porque a palavra ressurreição quer dizer erguer-se, tornar. O que vai erguer e tornar do pó da terra é o corpo, para que a alma, o espírito, volte a unir com ele. E diante de Deus, receber a eterna separação. Os que não creram em Cristo. Mas os que creram em Cristo, diz a palavra, ressuscitarão. E os que estiverem vivos neste tempo, vão ter os seus corpos transformados. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar com o corpo glorificado para estar com o Senhor lá nos céus. A ressurreição dos ímpios vai se dar no dia do juízo. A ressurreição dos salvos vai se dar na vinda de Jesus. E é por isso que você precisa crer em Jesus enquanto é tempo, porque depois pode ser muito tarde. A importância do homem crer em Jesus e negar-se, tomar uma decisão, é para ser salvo. Jesus diz, quem crê em mim será salvo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a importância de sermos salvos, crendo em Jesus para sermos salvos. Jesus vai dizer, quem crê nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Jesus, ele quer que você venha a ele, para que você tenha vida, tenha perdão, tenha salvação. Porque Deus revela na sua palavra que o homem só é justificado, perdoado da sua culpa, do seu pecado, através de Jesus. Assim está escrito na palavra de Deus. Assim revela as Escrituras Sagradas. É por isso que você tem que ser informado, notificado das revelações de Deus que já estão reveladas aqui nas Escrituras. Enquanto o diabo ele trabalha distraindo o povo com essas revelações mentirosas, com esse povo enchendo locais chamados igreja para buscar visão, revelação, palavra de Deus, profecia, para receber de Deus algo,
O que Deus quer que você receba é o ensino, é a instrução, é o conhecimento da verdade que liberta.